A fonte do desejo. Nas profundezas do coração de Cusco, em meio ao fascínio místico da Cordilheira dos Andes, existia uma lenda tão cativante que poderia fazer até o conquistador mais audacioso se perder. Esta não era uma história comum. Era a história de uma sereia que seduziu Francisco Pizarro, o infame conquistador, com sua beleza hipnotizante e um amor eterno que transcendia o próprio tempo. Mas por trás dessa fachada encantadora, escondia-se um segredo sinistro que ameaçava desvendar a própria essência de sua existência. Junte-se a nós enquanto mergulhamos nas profundezas desta narrativa fascinante, explorando o mundo enigmático da fonte do desejo e da sereia que detinha o poder de cativar e destruir. O mito começou com a chegada de Francisco Pizarro, um homem movido por sonhos de ouro e glória. Ele ouvira sussurros sobre uma cidade magnífica aninhada nas montanhas, um lugar onde o sol beijava a terra e as ruas eram pavimentadas com riquezas incalculáveis. Mal sabia ele que o destino tinha um plano muito mais complexo para ele. Ao se aventurar mais profundamente no coração da cidade antiga, deparou-se com uma visão que lhe tirou o fôlego. Diante dele, erguia-se uma fonte majestosa, adornada com entalhes intrincados e cercada por uma vegetação exuberante. Mas o que realmente lhe roubou o olhar foi a estátua hipnotizante no centro, uma sereia de beleza incomparável, cujas curvas e contornos pareciam atraí-lo para mais perto. Intrigado e cativado, Pizarro decidiu aproximar-se da fonte. Ao estender a mão para tocar o mármore frio da estátua, uma onda de energia o percorreu e o mundo ao seu redor se dissolveu em um caleidoscópio de cores. Quando seus sentidos retornaram, ele se viu em um reino de tirar o fôlego, onde realidade e fantasia se entrelaçavam. Jardins exuberantes se estendiam até onde a vista alcançava, e o ar estava repleto das doces melodias de criaturas invisíveis. No entanto, algo parecia errado. Havia um profundo vazio em seu coração, um anseio por algo que ele não conseguia compreender. À medida que os dias se transformavam em semanas, Pizarro se apaixonou por este mundo encantador, alheio à passagem do tempo. O chamado da sereia ecoava em seus sonhos, convidando-o a descobrir os segredos de sua existência. Mas, espreitando sob essa fachada idílica, o perigo o aguardava, pois a sereia não era uma mera estátua. Ela era uma feiticeira poderosa, e suas intenções para com Pizarro estavam longe de ser benevolentes. A cada momento que passava, ela tecia sua magia, prendendo-o ao seu reino, distorcendo seus desejos e puxando-o para mais fundo em sua teia de encantamento. A lenda diz que Pizarro, consumido por sua obsessão, tornou-se imprudente. Ele abandonou sua busca por ouro e glória, optando por habitar este mundo etéreo. Seus homens, testemunhando o comportamento estranho de seu líder, ficaram com medo e acabaram abandonando-o, deixando-o entregue ao seu destino nas garras do feitiço da sereia. Alguns dizem que Pizarro passou os seus últimos dias procurando uma maneira de quebrar a maldição, preso para sempre num mundo que ele próprio criou. Outros afirmam que ele abraçou o seu destino, encontrando consolo nos braços da sereia, que finalmente revelou a sua verdadeira forma, não como uma feiticeira implacável, mas como um anseio por conexão humana. A fonte do desejo permaneceu em Cusco, um testemunho silencioso do trágico fim do conquistador. As suas águas sussurravam histórias de amor, perda e o fascínio sedutor do desconhecido. Ao longo dos tempos, a história evoluiu, levando-nos a refletir sobre as profundezas da obsessão de Pizarro e a verdadeira natureza do amor da sereia. Na movimentada cidade de Cusco, escondida numa praça isolada, encontra-se uma pequena fonte pitoresca que guarda nas suas profundezas uma história tão antiga quanto o tempo. Esta não é uma fonte comum. É conhecida como a Fonte dos Amantes, e há muito tempo acredita-se que as suas águas têm propriedades mágicas. Diz a lenda que aqueles que beberem desta fonte encantada receberão amor e felicidade eternos. No entanto, como em todos os contos de fadas, há um lado sombrio nesta história encantadora. Disse que a fonte foi construída em homenagem a um trágico romance entre um mortal e uma bela sereia. Antigamente, acreditava-se que as sereias vagavam pela terra, encantando os mortais com suas vozes etéreas e beleza cativante. Eram criaturas da terra e do mar, com a parte superior do corpo de uma mulher e a cauda de um peixe. E foi uma dessas sereias que chamou a atenção de um jovem chamado Inti. Inti era um sapateiro humilde, honesto e trabalhador, mas amaldiçoado por uma solidão insuportável. Ele ansiava por uma companheira para compartilhar as alegrias e tristezas de sua vida, mas, infelizmente, parecia que seu destino o havia destinado a uma vida sem amor.
Então, um dia, enquanto caminhava às margens de um rio próximo, ele a viu. A sereia emergiu da água, sua pele brilhando como o luar na água, e seus cabelos esvoaçando como uma cachoeira prateada. Seus olhos eram da cor do oceano profundo, e pareciam guardar os segredos do próprio universo. Daquele momento em diante, Inti ficou apaixonado. Ele ficava sentado por horas à beira do rio, apenas observando a sereia, em um mundo só seu. A sereia, cujo nome era Iana, notou o olhar firme de Inti e se sentiu atraída por seu espírito gentil. Todas as noites, após o pôr do sol, ela o encontrava na margem do rio e eles conversavam por horas sobre tudo e sobre nada. Inti lhe contava sobre seus sonhos e aspirações, e Iana compartilhava com ele os mistérios do reino subaquático. O vínculo deles se fortalecia a cada dia, e logo a amizade floresceu em algo mais profundo, um amor profundo e apaixonado. No entanto, a felicidade deles não estava destinada a durar. Pois, veja bem, sereias eram proibidas de amar mortais. Era contra as leis do mundo natural, e se o amor deles fosse descoberto, tanto Inti quanto Iana enfrentariam consequências terríveis. Apesar das adversidades, o amor deles continuou a florescer. Eles se encontravam em segredo, roubando momentos preciosos sempre que podiam, até um dia fatídico em que seu santuário foi destruído. Um pescador invejoso viu Inti e Iana juntos e rapidamente espalhou a notícia do romance proibido do sapateiro com uma sereia. Os habitantes da cidade, consumidos pelo medo e pela superstição, atacaram Inti, exigindo que ele fosse banido de Cusco. Com o coração pesado, Inti sabia que precisava fazer uma escolha. Ele poderia abandonar Iana e se salvar, ou permanecer fiel ao seu amor e enfrentar qualquer destino que os aguardasse. Inti escolheu o amor. De mãos dadas com Iana, caminhou até a praça da cidade, pronto para encarar a situação. Mas, quando a multidão enfurecida estava prestes a atacar, um milagre aconteceu. A fonte no centro da praça, que estava seca há anos, de repente jorrou água. Os habitantes da cidade ficaram boquiabertos quando a água adquiriu um brilho mágico e de suas profundezas emergiu uma bela mulher. "Não machuquem meu filho", ela bradou com a voz ecoando com autoridade. "Pois eu sou sua mãe e cuido dele desde o nascimento." Com um aceno de sua magia, a multidão enfurecida se transformou em pássaros e desapareceu no céu. Então, voltando-se para Inti e Iana, ela disse: "O amor do meu filho por esta sereia é puro e verdadeiro. E assim lhes concederei a felicidade eterna juntos." Com isso, ela acenou com sua varinha mágica mais uma vez, e a fonte os envolveu em uma luz ofuscante. Quando os habitantes da cidade retornaram à praça, encontraram Inti e Iana transformados em estátuas de pedra, congelados para sempre em um abraço amoroso. A fonte, agora conhecida como Fonte dos Amantes, havia se tornado seu local de descanso final. E dizia-se que qualquer mortal que bebesse de suas águas receberia amor eterno, um amor tão puro e inabalável quanto o de Inti e Iana. Mas cuidado, pois, como em todas as lendas, existem aqueles que buscam explorar os poderes da fonte para seus próprios desejos egoístas. Alguns dizem que um comerciante ganancioso tentou enganar a fonte para que lhe concedesse riqueza ilimitada, mas a magia saiu pela culatra, e ele ficou preso para sempre como um sapo. Outros dizem que uma nobre vaidosa, que desejava permanecer eternamente jovem, bebeu da fonte sem compreender o verdadeiro custo e foi amaldiçoada a viver eternamente como uma criatura da noite, eternamente sedenta por sangue. E assim se diz que somente aqueles que se aproximam da fonte com um coração puro e intenções altruístas receberão suas bênçãos. Pois a fonte dos amantes não é apenas uma fonte de magia e maravilhas. É um lembrete do poder eterno do amor e da loucura daqueles que buscam manipular suas forças. Portanto, se você algum dia estiver em Cusco e ouvir a melodia encantadora da fonte chamando por você, tenha cuidado com os sussurros que o tentam com promessas de amor eterno. Lembre-se da história de Inti e Iana e do segredo obscuro que se esconde no coração da fonte, pois, sob suas águas cintilantes, magia e mistério aguardam, e somente os puros de coração compreenderão verdadeiramente seu abraço encantador.